Ah, tá, eu não posso apagar aqui, entendi. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Murilo Rota, engenheiro agrônomo, como a professora falou, formado em 2010. Sou de Nova Chavantina, nasci em Nova Chavantina, aqui no Vale do Araguaia. Meus pais são professores, eu não era do agronegócio, né? E após o término do meu período universitário, eu fui fazer um intercâmbio agrícola durante o período de 1 ano no Corn Belt, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Eu fiquei no período de 2011 lá, né? Eu também fiz MBA Gestão em Agronegócio. Quando eu voltei dos Estados Unidos, tive 2 anos, eu fiz uma formação em coach em 2015. Trabalhei por 7 anos na área comercial no agronegócio, 5 anos em uma distribuição agrícola e 2 anos numa multinacional, de 2011 a 2017. Né? E hoje eu sou um dos sócios fundador e diretor operacional da Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários S.A., né? Uma empresa onde a gente fundou há 3 anos, onde a gente tem o objetivo de adquirir terras degradadas, transformar em terras produtivas para produzir mais alimento para a humanidade e, com isso, os acionistas ganham com valorização. Então, antes de ir para os Estados Unidos, eu fiz um estágio na Fundação Chapadão. Por que eu estou colocando esse acontecimento? Qual era a situação? A situação foi que depois que eu estava, era o estágio obrigatório após terminar o curso de agronomia, e eu tinha, já estava por volta de 3 a 4 meses nesse estágio, e eu fui conversar com o presidente da Fundação Chapadão do Sul, e ele nem sabia meu nome, depois de 4 meses que eu estava lá trabalhando com ele. A gente estava em 30 estagiários, né? E eu era mais um na manada, sem nenhum network para indicar, para alguém me indicar para algum trabalho futuro, né? Eu estava bem sem norte. Então, foi meu primeiro, ali, depois da minha vida acadêmica, foi meu primeiro ponto de inflexão. Eu tinha 2 opções: continuar fazendo a mesma coisa e ser mais um na manada quando fosse para o mercado de trabalho, ou eu tinha outra opção: tentar ter uma atitude que gerasse valor para o presidente da Fundação Chapadão e para a minha carreira profissional. O que eu iria fazer para se diferenciar e ser lembrado pelo presidente da Fundação Chapadão? Então, qual foi a decisão que eu tomei, pessoal? Então, eu resolvi fazer um trainee na agricultura americana por 1 ano, né? Onde eu ouvi num churrasco o presidente da Fundação Chapadão comentar com outro produtor que tinha visto um aluno dele ir para os Estados Unidos. Então, eu fiquei antenado com aquilo e absorvi aquilo e resolvi fazer um trainee na agricultura americana por 1 ano. Mas isso não foi apenas isso que eu fiz. Eu fiz, já como eu iria para os Estados Unidos, eu fiz um projeto onde eu iria ser o trainee da Fundação Chapadão nos Estados Unidos também, né? Onde eu ia reportar toda a agricultura americana para a Fundação Chapadão. Então, isso aí foi um ponto bastante importante, onde eu comecei a ser reconhecido profissionalmente, de estar tendo uma atitude diferente, de ir para os Estados Unidos, de estar relatando a agricultura americana para os associados da Fundação de Pesquisa, que é a Fundação Chapadão, no Mato Grosso do Sul. Então, eu morava... Só tirar aqui da tela.
Ele morava numa fazenda no Corn Belt, no estado de Minnesota, onde eu estudava inglês também. Morava na fazenda junto com uma família americana. Então, eu trabalhava com agricultura. Olha aqui nesse detalhe, nessa foto. Estou aprendendo aqui. O detalhe dessa foto, na época eu não tinha smartphones com dicionário na mão, eu não tinha, meu conhecimento de inglês era longe do básico, né? E trabalhava com agricultura, soja, milho, alfafa para alimentar o gado e gado de leite. Então foi um período de bastante trabalho, onde eu tive a oportunidade de ver, né, vivenciar a agricultura americana, onde eles já, na época, em 2010, eles estavam bastante avançados em relação ao Brasil, em relação à tecnologia. Hoje isso já está ficando bastante parecido, mas na época ainda tinha uma diferença bastante grande. Então, os módulos rurais dos Estados Unidos, eles são menores que no Brasil, ou seja, as propriedades, o tamanho das propriedades são menores, e porém, em propriedades pequenas, eles são bastante estruturados com máquinas grandes, né? Por quê? Porque o time de plantio e o time de desenvolvimento do solo é bem pequeno. Então, eu tive, onde eu estava morando, em Minnesota, no verão chegou a 40 graus Celsius e no inverno chegou a menos 30 graus Celsius. Então, durante esse período, não sobrevejo nada, pragas e doenças, né? Por isso que eles têm um baixo índice de pragas e doenças nas culturas durante o verão. Então, tive uma grande oportunidade de ter uma experiência cultural, né, onde eu tive amigos americanos, onde eu tive amigos mexicanos e tive amigos coreanos, dentre outras diferentes nacionalidades, que é bastante comum isso nos Estados Unidos. Tive a oportunidade nesse intercâmbio de conhecer vários estados dos Estados Unidos, várias cidades. Eu fui em Las Vegas, eu fui no Farm Progress Show, né, fui conhecer o Grand Canyon. O intercâmbio proporcionava visitas a universidades, visitas a centros de pesquisas. Tinha também aí uma parte, né, a diversão com os americanos também, que eles não deixam de se divertir aí, e tive essa oportunidade, né, de ter vários amigos americanos durante esse período. Com essa experiência que eu tive, qual foram os resultados que eu alcancei quando eu voltei para o Brasil? Né? Eu voltei para o Brasil, quando eu não falava inglês, eu voltei com inglês avançado, né? Falando praticamente fluente, né? Hoje não é uma realidade, que eu acabei ficando um pouco enferrujado por ter trabalhos que não necessitava do idioma de inglês, né? Eu voltei também com network, indicações, né, do presidente da Fundação Chapadão, dos pesquisadores da Fundação Chapadão, onde tinha várias oportunidades, assim que eu voltei no Brasil, de ingressar no mercado de trabalho por indicação deles, né? Então, lembra, né, que eu falei que ele nem sabia meu nome, né, antes de eu propor esse projeto de ir para os Estados Unidos, de relatar a agricultura americana para a Fundação Chapadão. Então, com essa iniciativa que eu tive, tudo mudou quando eu voltei, né? Então, tinha várias indicações para trabalhar em multinacionais, né, começar com Matê, né, mas tudo era em outras regiões onde eles tinham conhecimento, o presidente da Fundação Chapadão, e eu optei aqui, né, até pelo
o irmão do Vinícius, o Moisés Marca, né, ele bateu duro para me ficar aqui na região do Vale do Araguaia, e o Vale do Araguaia tinha um grande potencial de desenvolvimento, e foi o que aconteceu mesmo. Então, o que eu vi também que contribuiu esse intercâmbio nos Estados Unidos? Ele contribuiu na prospecção de empregos aqui no Vale do Araguaia, quando os recrutadores, eu estava conversando com os recrutadores, essa experiência nos Estados Unidos contava bastante, era um ponto na frente dos outros candidatos, né? Mesmo que eu não iria utilizar a língua, o inglês, no trabalho que eu estava prospectando, mas a experiência dele nos Estados Unidos, eles consideravam um diferencial perante os outros candidatos, onde abriu várias portas no período que eu estava prospectando empregos aqui no Vale do Araguaia. Né? Qual foram os insights que me deu, os grandes aprendizados que eu tive clareza nessa época que eu voltei para o Brasil? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a mente empreendedora e investidora. Nos Estados Unidos é muito comum eles falarem em ganhar dinheiro, em empreender, investir, né? Então, eles respiram comercialização. Durante o período que eu fiquei lá, eu observei como comercialização faz parte daquela nação. E na volta do Brasil foi uma das habilidades e insights que eu absorvi dessa experiência. O outro grande insight que eu tirei desse fato da minha vida foi que atitudes diferentes a gente tem resultados diferentes. Eu poderia ter ficado feito feijão com arroz, ter ficado no Brasil, deixei família por um ano, deixei na época uma antiga namorada por um ano. Então foi um momento de bastante que eu tive que tomar decisões difíceis para que esse acontecimento, para ter essa experiência e contribuir bastante para a minha vida profissional, né? E eu tirei um grande insight também desse acontecimento na minha vida, foi que com um bom plano, com execução e persistir ao objetivo desejado, você colherá bons resultados, né? E eu já estava empregado, eu não demorei muito para conseguir emprego no Brasil, e a vida profissional estava iniciando aqui no Brasil. Começava nos Estados Unidos e iniciando aqui no Brasil. Então, eu fiquei no mercado de trabalho entre 2011 e 2017. Como eu falei, eu tive 5 anos atuando em uma revenda agrícola, na parte comercial, e 2 anos atuando numa multinacional, na parte comercial. Mas durante esse período, eu também fiz investimentos e empreendimentos com as comissões e salários que eu ia adquirindo durante esse período no mercado de trabalho. Então, eu tive várias vezes oportunidades de ter caminhonete, de ter jet ski, de ter alguns luxos que o meu salário e minhas comissões já proporcionava. Mas aquela mente empreendedora, investidora, que eu voltei dos Estados Unidos, eu sempre pensei que se eu investisse aquilo que eu estava ganhando, aquilo que eu estava empreender, consequentemente, a minha liberdade financeira, né, iria vir mais rápida. Então, essa foi a parte do Murilo Rota, né, como agrônomo no mercado de trabalho. Aí tem a parte do Murilo Rota, empreendedor e investidor. Né, de 2011 a 2017, mesmo no mercado de trabalho, eu conduzi junto com outros sócios
aproximadamente 8 projetos, empreendendo e investindo, né? Projetos com vários sócios, onde eu já tive 35 sócios, né? Então, tudo isso foi um grande treinamento, né, para mim dar habilidade para me lidar com situações, habilidade para me lidar com pessoas, cada pessoa de um tipo. Então, esse foi um grande presente. Eu falo que isso aí foi a minha MBA da vida. Então, adquirir conhecimento coaching em 2015, isso foi muito impactante, né? Onde eu recomendo também a acadêmicos procurar esse tipo de treinamento, onde você fica uma pessoa de resultado, uma pessoa que se planeja, que executa, que persiste até alcançar o resultado. Então, durante esse período também eu tive uma mudança de mentalidade, né? Conhecendo o coach em 2015, eu comecei a ter uma mentalidade mais próspera, uma mentalidade mais positiva, uma mentalidade mais proativa, uma mentalidade mais investidora. E eu comecei, de 2015 para cá, um grande foco em desenvolvimento pessoal. Para quem pode ver alguns livros ali de desenvolvimento, 16 leis de sucesso, ferramentas de gigantes. Então, eu adquiri o hábito da leitura e esses livros, né, ele contribui muito para você ter um desenvolvimento mais rápido na sua parte, no seu termostato como empreendedor, no seu termostato como pensando num equilíbrio de vida. Então, isso contribuiu bastante para o meu desenvolvimento pessoal. Qual que era a situação? A situação era que, em 2017, né, todos esses empreendimentos, 8 empreendimentos que eu tive, as primeiras experiências no empreendedorismo não foram bem-sucedidas. Eu tive experiências que não foram bem-sucedidas. O que acontecia? Muitos riram de mim por não ter tido sucesso no primeiro empreendimento. Julgamento de amigos, familiares, pelos insucessos temporários, né? Em 2017 eu fui despedido da multinacional, tinha um salário altíssimo de multinacional. Então, qual foi o ponto de inflexão aí? Eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de desistir de empreender e buscar uma recolocação no mercado de trabalho, né? Ou tinha outra opção, persistir no empreendedorismo até que o meu negócio e meu tempo ele seja mais importante e rentável no mercado de trabalho, né? Onde o foco seria ter sócio e não chefe, né? Então, eu tinha duas opções. Eu gosto de falar ponto de inflexão é isso. Se você poderia seguir um caminho, o A ou o caminho B. Se você seguisse o caminho A, a sua vida iria para um lado totalmente diferente do que se você seguisse o caminho B. Então, é muito importante, pessoal, a gente identificar os pontos de inflexão nas nossas vidas para tentar, errar é normal, mas tentar ao máximo seguir um caminho melhor, um caminho mais certo que esteja te levando mais perto dos seus objetivos. Então, a opção definida qual foi? Em 2015, eu e o irmão do Vinícius investimos, a nossa família, o meu pai também, a nossa família, a Rota e Marca, investimos numa fazenda de 212 hectares, com recursos advindos como agrônomo. Como eu falei, não venho de uma família rica, os meus pais são professores, né? Em 2015 a gente muito desafio, nada fácil, a gente investiu numa fazenda de 212 hectares aqui em Canarana. Então, esses investimentos já vinham da gente fazer investimento em lote, em outros empreendimentos que deram certo. Então, tudo que a gente acumulou entre receita como agrônomo e outros empreendimentos paralelos, a gente investiu nessa fazenda de 212 hectares. E
E em 2018, a gente ampliou esse projeto de 212 hectares e adquirimos uma fazenda, a família Rota e Marca e investidores adquiriram uma fazenda de 7.856 hectares, né, onde é esse projeto, né, que é Indiana SA, que eu vou estar explicando mais na frente. Então, a gente criou, né, a Indiana Agropecuária e Negócio Imobiliário SA em 2018. Nessa foto aqui, onde tem várias pessoas e documentos, né, foi a foto no dia que a gente estava assinando o contrato com os acionistas, com todos que seriam sócios da Indiana SA, né? Eu gosto de lembrar essa foto aqui, que esse documento, que eu fui mandado embora da FMC e tinha... e eu e o Moisés conversando, falou, não, vamos fazer agora um projeto impactante, e a gente teve aqui um desafio de ir para São Paulo e bater de porta em porta nos investidores, onde a gente tinha imóveis rurais, né, a minha família do Moisés tinha imóveis, mas não tinha dinheiro para estar adquirindo outra fazenda. E a gente fez uma parceria, a gente entrou com os imóveis e os investidores entraram com recurso. Então, aqui, essa foto aqui que a gente está assinando o contrato, representa muito para mim, porque a gente ganhou 30 não até a gente ter o sim dos investidores. Então, a gente ficou um período de 6 meses em roadshow, que são apresentações do plano de negócio para os investidores. E essa foto a gente tinha conseguido tirar o projeto do papel e estava adquirindo a Fazenda Colonial. A foto da direita aqui, na placa da Fazenda Colonial, é algum dos sócios em visita à propriedade rural. Qual que é o plano de negócio da Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários SA? A gente adquire uma fazenda onde ela está em pasto degradado ou arte bruta, e a gente vai transformar essa área de pasto degradado em uma área produtiva, produzindo soja, milho, feijões, gergelim e gado. Com isso, consequentemente, a gente vai produzir alimento para o mundo, e os acionistas, eles têm uma meta, a meta para os acionistas de retorno ao capital investido é de 4 a 6 vezes do capital investido no período de 4 a 5 anos. Quais foram os resultados alcançados de todo esse tempo de empreendedorismo, de poupar dinheiro para investir? Quais foram os resultados alcançados na minha vida profissional? A gente conseguiu criar a Indiana SA, essa empresa que adquiriu uma fazenda de 7.856 hectares. A família Rota e família Marca hoje tem 25,6% da Indiana SA, onde a gente transformou 212 hectares, mais alguns imóveis que a gente tinha, a gente totalizou, a nossa participação é de 2.011 hectares. O plano de negócio para os acionistas da Indiana SA é vender a fazenda entre 12 a 15 mil reais o hectare após a transformação da Fazenda Colonial nos próximos 4 anos. Então, essa parceria com os investidores deram muito certo, porque eu e Moisés é agrônomo, então a gente propôs que a gente conduziria todo esse projeto, entregando a parte técnica e a gestão da Fazenda Colonial. Alguns números aqui embaixo, para a gente ter uma ideia do tamanho do projeto. O total do projeto de venda, expectativa de venda da Fazenda Colonial, vendendo entre 12 a 15 mil hectares, vai ser uma receita de 94 a 115 milhões de reais. Então, o total da participação da família Rota e Marca na venda dessa fazenda vai ser em torno de 24 a 30 milhões. Hoje a gente está bem financeiramente. Não, a gente não tem dinheiro sobrando, mas a gente tem esse projeto, pensando no futuro aí de 3 a 5 anos, onde é a nossa cenourinha, a gente gosta de falar, que é onde a gente pretende ter esse retorno financeiro aí, é o plano de negócio. Então, qual foram os insights
que eu tirei durante esse período profissional, esse período empreendedor, esse período de investimentos. Os insights foram: quantos não você está disposto a levar até ter o tão esperado sim? E muitas vezes na vida da gente, a gente desiste nos primeiros não, né? Você está com uma ideia bacana, aquilo lá, ele enche seu coração de energia, você está motivado, você conta para um amigo, e ele fala, não, isso aí não dá certo, não. E a sua energia vai lá para baixo, você põe aquela ideia na gaveta e nunca vai sair dali, né? Então, a gente tem que estar disposto a ganhar muitos não até a gente conseguir nossos primeiros sim. Isso faz parte do processo, né? Quanto mais não você tiver, mais possibilidade você vai ter de ganhar sim. Outro insight que eu tive desse período é o fato de não desistir nas primeiras frustrações, né? Nos primeiros empreendimentos não foram bem-sucedidos, a gente já finalizou alguns empreendimentos que não estavam dando lucro, a gente acabou consolidando tudo nesse projeto da fazenda, onde a gente consolidou nossas energias, tudo nesse projeto, né? E você precisa levantar quantas vezes for necessário, né, para você retomar, né? Levante, persista, que o resultado vem, né? E aprenda com o resultado negativo. O que você tirou desse resultado negativo? E desenvolva uma mentalidade que tudo é treino, né? Que tudo, a experiência que você teve, talvez não bem sucedida, você não tem que ter vergonha daquilo, você tem que encarar como treino, né? Qual foram os pontos, analisar, né? Então, não cair. Quantas vezes você está disposto a levantar? Outro insight também que eu tirei dessa época é que você deve procurar sócios melhores que você. Isso vai acelerar muito o seu desenvolvimento e crescimento empresarial e pessoal, né? Quando tem aquele ditado assim, quando você está numa roda e você é o mais inteligente da roda, você está na roda errada. Você tem que estar em rodas que as pessoas são mais inteligentes que você. E outro insight que eu tirei durante esse período empreendedor e investidor foi as 4 palavrinhas que eu gosto de seguir em tudo no meu dia a dia, para mim não esquecer em que etapa que eu estou, né? Que são 4 palavras: planejamento, ação, persistência e resultado, né? A bola precisa estar rolando para o lado certo. Você precisa ter um bom plano, né? Mas não adianta nada você ter um bom plano se você não tem atitude e esse plano não sai do papel. Então, você precisa ter ação, né? E quando você coloca em prática, quando você executa, em tudo, gente, em tudo você vai ter problema, não pense. Em tudo você tem problema. Então, quando aparece um problema, onde grande parte dos investidores rurais, dos investidores, empreendedores iniciantes de outros segmentos, né, quando começa o problema, eles desistem. Nessa etapa que muitas vezes não vai para frente o projeto, né? Então, tem que persistir, né? Persistir, né? Então, planejando, um bom plano, executando, persistindo, o resultado vai vir. Então, é uma sequência, pessoal. Então, você tem que ter clareza a que momento você está dessas 4 palavras sempre.